Apareceu aí, né? Uhum. Sim, apareceu sim. Vocês leram o livro para eu saber quanto do conteúdo eu vou. Ah, linda! Deixa o livro ali. Quanto que eu falo do capítulo, quanto que eu vou além já, entendeu? Não tenha vergonha, não precisa ter lido. Não tem esse pré-requisito aqui, sabe? A ideia é só eu entender para a gente estar na mesma página, sabe? Ele está Pode escrever. devidamente lido e marcado. É mesmo? Gente, ai, eu falei pra Ju, tô ansiosa por esse momento. Ai, que linda! Não tem como, é um conteúdo fantástico. Também amo. E é muito real, muito transparente. Então isso conecta, né? Legal, Ju. Obrigada, amor. É fluidez de Deus, porque não tem outra explicação. Não li ainda, Bruna, não comecei ainda, que nós pegamos umas semanas muito atribuladas, depois, desde o dia que eu peguei o livro. Mas eu pretendo esse final de semana ler ele. Tá bom, mas não se preocupe mesmo. Não tem esse pré-requisito, tá? Nem quero deixar ninguém sem graça. Então, vamos começar falando do capítulo. Eu não vou fazer esses encontros na ordem, eu quero uma coisa bem fluida mesmo. E o fluido, para mim, é caótico. Não é na ordem. Esse capítulo, Simone, a gente está falando de robô a dono das próprias escolhas. O que é isso? É o tal do automático. Pensa num robô. O robô, ele está só respondendo a comandos. Ele não tem... Oi, Andréia. Bom dia, linda. Não sei se ela está me ouvindo já. Bom dia, Andréia. Tudo bem, linda? A gente acabou de começar. Bom dia, beleza. O robô, ele está só seguindo comandos. Ele não está fazendo escolhas, ele não está manifestando o que ele deseja. E, às vezes, a gente está mais robô do que humano na vida. Quando eu falo que eu estava saindo da minha fase de robô para escolher as minhas próprias criações, foi quando eu me deparei com o que a gente tem de programação mental. O que a gente vive à nossa volta, muitas vezes a gente acha que é o outro que está fazendo, o outro que está escolhendo, mas a gente está emanando essa frequência. A gente está criando, mesmo que da parte inconsciente do nosso cérebro. E quando a gente não sabe disso, a gente está mais no automático do que no personalizado, vamos dizer assim. Qualquer dúvida, vocês falem, tá? Se estiver profundo ou não, eu explico mais algumas coisas. Então, nesse capítulo, eu começo falando que existem crenças. Crenças são as nossas programações mentais, ou seja, se você... Sabe aqueles experimentos de rato? Tem um ratinho numa gaiola. Toda vez que ele vai pegar o queijo, ele leva choque. Ele vai lá de novo e leva choque. 3, 4, 5, uma hora, ele para de tentar pegar o queijo. Eles tiram o choque. Não, vamos parar de dar choque. Mas ele nunca mais vai lá. Formou uma crença naquele rato de que pegar aquele queijo é perigoso. Então, a nossa vida, a gente vai criando isso. Aqui sim, aqui não. Como agir, por que agir. Fui rejeitada. Pá! Talvez ali, dependendo da intensidade, nem tenha criado uma crença. Aí vai de novo, vai de novo. Uma hora eu crio um comportamento porque eu vivi aquelas coisas para não sentir mais aquela dor. A nossa vida é assim. A crença tá como programação mental, mas ela não começa agora. Ela não começa quando a gente nasceu, ela começa muito antes disso. Então, desde a barriga da nossa mãe, a gente está absorvendo coisas no ambiente, que no caso é a barriga da nossa mãe, de interpretações de como eu me sinto ali, que formam pensamentos, sentimentos, ações, decisões.
dentro de mim, consciente e inconscientemente, que vai reverberar pela minha vida. E por que eu falo que começa antes da barriga da nossa mãe? Porque a gente também herda as crenças dos nossos ancestrais. Muito bom, né? Adoro. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente, ao saber disso, a gente fala, meu Deus, não tem fim, né? Que eu vou, não tenho controle da minha vida. Ao mesmo tempo, a clareza, a consciência faz a gente aceitar e começar a saber por onde que a gente investiga. Que não é só que a gente para de olhar para o outro como a culpa dele. Tá ficando claro? Pode mandar no chat também. Ajuda a explicar. Beleza. Então, o que eu falo nesse capítulo? Eu falo que eu estava vivendo no meu relacionamento, que no caso era o meu namoro com o Fábio, questões que eu não queria viver. Questões que reforçavam a minha dor da rejeição, do abandono. A minha dor que eu falava porque eu já tinha vivido isso na minha infância. E eu não queria. Né? Se eu continuasse naquele automático, a nossa consequência ia ser terminar. Porque quando a pessoa que sente muita rejeição quer se proteger, ela cria situações para rejeitar, para não ser rejeitada de novo. Então, a consequência seria aquela. Eu não queria. Então, eu tive que ir contra o meu sistema, tudo aquilo que estava programado, não só na minha mente, mas nos meus sentimentos. Eu tinha que ir contra aquilo para criar o relacionamento que eu sonhava. Que na época era bem basiquinho mesmo, era uma pessoa que estava presente. Eu falo bem basiquinho porque o sonho vai evoluindo à medida que a gente vai crescendo. Naquela época, meu sonho era sair da dor. Depois que eu saí da dor, meu sonho era algo bom. Depois, nossa, algo melhor ainda, algo melhor ainda. E a gente vai crescendo nos sonhos. Oi, Carmen. Oi, Mayara. A Juscelene está entrando, mas ainda não conectou o áudio. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu conectar. Ah, que fofinho. É o Vinícius. Oi, Juscelene, bom dia, linda. Então, gente, Bom dia, Bruna. Bom dia. Já já eu abro a câmera. Fica tranquila. Tem até participação especial do Benício ali, filho da André. Que fofo. Então, o que esse capítulo traz? Ele traz assim, o que eu estava vivendo é parte de uma programação que vem de mim. A parte que o Fábio está vivendo é a parte da programação que vem dele. A gente se conecta e cocria, ou seja, eu e ele estamos criando uma realidade, uma versão de nós que se alimenta. Por que eu falo uma versão? Igual a gente vê em filme, tá? Tem o personagem principal, o coadjuvante, etc. É como se você tivesse todas essas versões ao mesmo tempo. Você é um próprio filme. Você é o principal, você é o coadjuvante, você é o vilão, você é o bonzinho, você é o ajudante, o herói, enfim. A nossa vida, a gente tem todas essas versões. Quando a gente se conecta com outra pessoa, a gente manifesta as versões que se conectam com aquela pessoa. A gente não é inteiro. Como que eu posso dizer? A gente não é a gente. Mas, dependendo da pessoa que a gente se conecta, a gente manifesta uma versão diferente. Vocês já sentiram isso na própria vida? Pode mandar no chat, se for o caso. Sim, é verdade. Então, às vezes a gente quer olhar no nosso relacionamento e falar, o outro não me apoia, o outro é escasso, o outro, etc. Mas quando eu falo assim, o outro é uma versão do que você está manifestando do outro, porque a gente está vibrando em frequências. Se a gente fala uma coisa, por exemplo,
Existem máquinas de medir frequência. Se a gente fala frases de amor, ele vai dar uma frequência. Se a gente fala frases de ódio, ele vai dar outra frequência. Uma alta, outra baixa. Frequências diferentes, independente de qualquer julgamento. Então, a pessoa que você manifestou na sua vida está na mesma frequência que você. Então, mesmo que a gente não queira enxergar a escassez, por exemplo, nossa escassez, e o outro está manifestando a escassez, então, em algum nível, essa escassez também é sua. Gente, vai dando ok. Eu não sei se eu estou indo muito rápido na profundidade. Então, tudo que o outro está manifestando, em algum nível, a gente que está criando também. Quando eu começo a fazer esse tipo de construção mental, eu começo a falar assim, tá bom, então eu quero mudar o meu relacionamento. Eu não quero mudar a outra pessoa. Eu quero mudar o nosso relacionamento. Então eu vou me mudar, eu trabalho minhas crenças, eu trabalho meu comportamento, eu trabalho que tipo de frase eu vou falar, que tipo de sentimento eu vou sentir, emanar. Ou seja, eu estou mudando a minha frequência, estou saindo dessa frequência aqui, indo para essa. E a versão que eu vou manifestar do outro, consequentemente, é uma versão da minha próxima frequência. Vocês entenderam? Então, assim, quem fala assim, nossa, eu mudei um monte, mas meu relacionamento não mudou. Então, em algum nível, essa pessoa não mudou o que precisava mudar. Então, a gente tem a mente consciente e inconsciente, né? Vamos fazer assim, de brincadeira. A testa é a mente consciente, é o que você vê. Tudo que está dentro do cabelo é a mente inconsciente. Olha o tamanho. A mente consciente é menos de 10% do todo. Então, às vezes, a gente acha que mudou as crenças pela mente consciente, pelo que a gente enxerga. Mas todo esse inconsciente aqui, mais de 90%, ainda carrega informações que estão manifestando sua realidade que você está vivendo. Os resultados que você está tendo. Então, como que eu gosto de brincar? O que está fora, está dentro. A gente enxerga o que está fora. Então, o outro é só um espelho. Ele vai ser o nosso guia. Tudo que eu quero reclamar do outro, eu vou anotar a partir de agora. Eu vou brincar de anotar. Escassez com requeijão. Por quê? Em vez de eu ficar brigando com o outro, nossa, até hoje você é escasso com isso. Porque aquela pessoa teve uma experiência de escassez. Ela não está manifestando do nada. Ela teve uma experiência. Mas essa experiência está se conectando com a minha escassez com o tal do requeijão. E agora eu tenho que descobrir de onde que ela veio, se eu quero trabalhar isso e mudar. E eu estou falando da escassez do requeijão, é uma versão da história da escassez que o Fábio nunca ouviu. Vai ser muito interessante falar disso. Eu estou muito ansiosa, eu acho muito legal fazer essas aulas. Então, gente, começa a anotar. Conta, amiga. Eu vou contar, calma. Eu estou construindo ainda o raciocínio. Porque eu quero que vocês saiam daqui com ideias para pôr em prática, sabe? Então, quando eu falo assim, começa a anotar, é para você se imaginar já pensando, nossa, fulano faz isso, não gosto. Gente, tudo que a gente está falando aqui não é só conjugal, né? A gente convive com outras pessoas, então a gente pode, mãe, pai, a gente pode fazer isso para outras áreas da vida. Mas o principal daqui vai ser, de exemplo, vai ser conjugal. Então, beleza. A escassez do requeijão. O Fábio sempre falou, porque ele também, depois de um tempo, começou a trabalhar o autodesenvolvimento. E ele sempre contou das histórias de escassez dele. Mas, por que será que ele trabalhava as escassez dele, de forma geral, e a escassez do requeijão continuava lá? Será que eu estava olhando para esse tipo de escassez? Será que eu estou pondo foco no meu? Porque a escassez do requeijão não afetava só a vida dele.
Não era só uma roupa que ele deixava de comprar para ele se vestir. Era uma questão conjugal. Era uma cocriação. Então, se ele ficasse escasso no requeijão, ele economizando no pão dele, não, ele olhava para o meu pão e falava assim, você não pôs muito? Eu ficava brava. Eu brincava com ele, você quer que eu faça torrada de cheiro de requeijão ou gosto de requeijão? Mas, enquanto eu estava tendo esse tipo de comportamento, eu não estava enxergando a solução. Eu estava só reagindo, eu estava só no meu automático. E a gente está o tempo inteiro no automático. É muito mais fácil estar no automático do que estar consciente das questões. Então, agora que vocês estão vendo isso, sempre que vocês reagirem, depois reflete. Tá, reagi, estive no automático, mas da onde vem essa escassez de requeijão? O outro é o espelho. Quando eu faço um zoom in para dentro da minha história, estou no presente, vou para o passado, eu encontro uma escassez na geladeira da minha casa. Meu pai teve uma criação abundante. Então, ele tinha as coisas, ele comia as coisas boas na casa dele. Ele comia todo tipo de fruta, ele comia tudo. A família dele gostava de comida boa, de restaurante bom. Mas em algum momento, enquanto ele era meu pai, na nossa história em família, a gente viveu a escassez, que eles abriram uma empresa que faliu. E meu pai não queria deixar de comer as coisas boas. Então, apesar de não ter dinheiro na época. Então, ele comprou coisas boas, uma coisa boa, e ele colocava na geladeira. Era do meu pai. Então, a sensação de abrir a geladeira e ver aquele negócio que eu não podia comer porque era do meu pai, aquele negócio dos mais maravilhosos, do bonzão lá. Tipo um sorvete da Hershey's, como é que é o nome? A Ju vai falar? Não, enfim, só para vocês Sorvete saberem. Häagen-Dazs. Häagen-Dazs. Isso, esse não. Tipo isso. Na época não existia isso, mas era só para você entender. Isso criou uma escassez em mim. E a gente olha e fala assim, tá bom. Então pode ser que a escassez do requeijão seja porque na minha adolescência eu tive uma escassez com coisa de geladeira. Mas a culpa é do meu pai, então? Ah, meu pai, vou ter que desbloquear meu pai com essa escassez. Pode ser, vai ser muito bom você fazer todo o desbloqueio. O Pablo, eu amo o que o Pablo ensina de desbloqueio, porque às vezes, quando você identifica a cena, já naturalmente te dá ranço. Então, cara, faz. Se veio no seu coração, faz o desbloqueio, vai te ajudar. Mas eu quero trazer outra reflexão. Será que a culpa é do meu pai? Ou será que essa escassez estava dentro de mim? Lembrei de outra cena. Eu na casa da minha amiga. Nunca tinha visto Nutella na vida. Muito antes, eu era criança, não era na parte da adolescência que meu pai começou a fazer isso. Eu, quando criança, minha amiga me apresentou a Nutella, me deixou colocar Nutella no meu pão e começou a perguntar, você não tá pondo muito? Mesma coisa do negócio do requeijão. Eu falei, ai, será? O negócio do requeijão veio com essa minha amiga na Nutella? Posso fazer o desbloqueio. Mas será que a culpa é dela? Aí você vai dando zoom out e zoom in, você vai indo para frente, vai indo para trás, vai para o todo, vai para o pequeno. Aí eu penso na minha mãe, mas minha mãe não me amamentou, ou me amamentou pouco. Mas a gravidez da minha mãe. Gente, se você for buscar a razão, talvez você ache muitas sim. E talvez nenhuma delas seja a raiz. Então pensa assim numa árvore. A gente está indo caçando assim, ó, esse galho tá podre, corta. Esse aqui tá podre, corta. Mas a gente não está cavando a raiz. Se você arrancar a raiz podre, a árvore volta a ficar saudável, né? Então tem um exercício no Theta Healing que é, achou a crença, vai para a raiz. Começa a achar qual é a raiz dessa crença. Porque se você derrubar a raiz, todas as outras caem. E às vezes na nossa vida a gente está gastando energia com os galhos.
E a gente fala assim, eu mudei um monte, mas meu resultado não muda. Mas é porque você não mudou a raiz. A raiz está produzindo outros galhos. Ah, é verdade, cara. É mais profundo do que a gente pensa. Por isso tem coisas que são tão difíceis de superar. E por isso que a gente pode olhar para o outro como um espelho para a gente achar a raiz, gente. Se a gente não consegue acessar o nosso inconsciente com consciência, tudo à nossa volta está dizendo que existe algo no nosso inconsciente. É o que a gente vê, é o que a gente sente, é o que a gente ouve. Então, então vamos lá. Será que a culpa era da minha mãe, do meu pai, da minha amiga, do Fábio, com a escassez do requeijão? O que meus ancestrais viveram? Será que eles viveram situações de escassez? Porque a gente herda, né? Eu falei que, eu não sei se estava todo mundo na aula, as crenças não são só as coisas que a gente vive, são coisas que a gente herda também dos nossos ancestrais. O Theta Healing tem 4 níveis de crença. Ele fala, o primeiro é o nível primário, é tudo que a gente viveu, né? Do nosso nascimento até aqui. Uma dica é fazer 5. Não entendi, André. Depois você explica pra gente. É assim, rapidinho. Para encontrar a crença raiz, uma dica é você detectou isso. Primeiro, tipo, você olha no seu corpo físico, onde essa situação, o que acontece no seu corpo físico. Aí você vai conseguindo identificar se aquela situação de escassez, elas têm algo em comum. Aí você vai fazendo por quê? Por quê? Por quê? 5 vezes o porquê, aí você chega na crença raiz. E, além disso, é essa questão de você trazer para o corpo para ver aonde essas situações elas se encontram, sabe? Às vezes, uma crença de escassez pode estar associada a outro tipo de crença e você já trata todas as crenças simultaneamente. Legal. Gente, vocês entenderam o que a André falou? O que acontece? Isso é uma das coisas que eu ia falar. O digging do Theta Healing, digging significa cavando, para achar a crença raiz. A gente vai perguntando, o que tem de pior nisso? E se isso acontecer, o que tem de pior? Ela falou, você vai perguntando por quê? 5 vezes. Você acha uma resposta. Por que tem essa escassez do requeijão? Ah, por causa da geladeira. Por quê? Ah, por causa disso aqui. Por quê? Ela disse que isso vai fazer você achar a crença raiz. Onde que está no seu corpo? Nosso corpo registra as crenças. Então, eu mudei uma crença com relação a rejeição e abandono, meu corpo muda. Uma vez eu estava com uma cliente, ela foi querer trabalhar o culote. Sabe aquele negocinho do lado da perna, assim? A coxa virada para frente, assim, aí fica uma abinha, assim, sabe? Ela falava, eu não queimo isso na academia, nossa, não consigo terminar de resolver isso. Quando a gente foi liberando as questões com relação ao pai dela, o culote dela diminuiu. Depois ela me mandou uma mensagem falando, Bruno, olha aqui, ó, vi outra pessoa falando sobre isso. Então, nosso corpo muda quando a gente muda nossas crenças. E a gente fala, né, a frequência. A gente está na mesma frequência que as pessoas que estão com a gente por causa disso. Inconscientemente, essas pessoas se atraem, é um imã. Alguém tem um problema de rejeição com o pai, atrai o homem que vai ativar essas rejeições. No meu caso, e do Fábio foi assim. Então, gente, vamos falar dos níveis do Theta Healing. O Theta Healing fala, o nível primário de crença é o que você viveu na sua vida hoje. O nível genético é o que você herdou da sua família, mesmo que você não saiba que eles viveram isso. O nível histórico é o que você herdou de ancestrais muito mais profundos, assim, 15 gerações para trás até. E o nível de alma, que é o que está registrado na sua alma, impresso na sua alma. Beleza, o que é legal de saber disso? É que, às vezes, a gente acha que se o outro mudar alguma questão, se o outro ganhar mais dinheiro para comprar mais requeijão, isso vai passar. E não é a solução.
Porque não é a falta ou não do dinheiro, a escassez é um sentimento. A Não é falta o de outro, dinheiro é uma consequência. é a gente. Isso. Muito bom, Simone. É exatamente isso. É nisso que eu quero chegar. Então, gente, quando eu ponho assim, ó, criando um relacionamento dos sonhos de dentro para fora, é porque, para mim, essa é a única forma de você criar um relacionamento dos sonhos. Quando você se trabalha, quando você muda as questões do mundo. Senão a gente só vai manifestar outros que vão fazer a gente olhar para as sombras ou para o inconsciente que está ali registrado. Então, vamos lá para a escassez do requeijão. Mãe, pai, ambiente que eu nasci, escassez que eu vivi. Se eu ficar olhando isso, para isso, procurando um culpado, eu vou só ficar apontando meus dedos. Porque sempre alguém vai ser a ferramenta do que eu preciso aprender. Alguém vai manifestar na minha frente para eu ver, ouvir, sentir, cheirar, presenciar algo que eu preciso aprender. E, às vezes, a gente está vivendo, ó, quem que escolheu nascer naquela família? A minha alma. Quem escolheu aquele pai, aquela mãe, aquele ambiente? A minha alma. Olha ali, que legal. Ele não me ouviu, né, gente? Depois dá oi pra ele, pra... Não, depois você dá oi. Quem escolheu tudo isso? Minha alma. Tá. A alma. O que que a gente precisa aprender com isso? A nossa alma não tá aqui só para viver, recuperar karma, viver, né? Como é que fala aquilo? Descontar o que a gente tem de dívida, sabe? Não é só isso. Não é só a roda de samsara, que nem os budistas falam. Encarnação, reencarnação. A gente também está vivendo coisas para integrar virtudes. O que será que tem por trás daqueles sentimentos de escassez? Será que eu tinha que integrar a virtude do perdão? A virtude da abundância? Da compaixão? Da compaixão de entender, aquela escassez da minha adolescência não tinha a ver comigo, tinha a ver com alguma questão do meu pai. Eu me coloco no lugar dele, eu tenho empatia por ele, eu falo, uau, como doeu. A rejeição, talvez, nossa, como doeu. Mas ela não é minha, eu posso simplesmente entregar, no sentido de parar de pegar para mim, como é que fala isso? De querer viver aquilo junto com a pessoa, para ela não ficar na piscininha de cocô sozinha, sabe? Como, quando a gente faz isso, por amor. Será que eu tenho que integrar o amor no conceito de amor do Criador de tudo que é? No Beta a gente fala isso. Às vezes a gente cria que a definição de amor é isso. E todas essas definições estão dentro de uma distorção do nosso amor de criança, por exemplo, quando eu entro num papel de pegar a rejeição ou a escassez de alguém que eu amo e viver aquilo junto com a pessoa, eu estou dentro de um amor infantil, como se isso fosse ajudar. Mas eu entro naquela piscina de cocô junto com a pessoa, em vez de sair, em vez de ser a inspiração que vai falar assim, vem, aqui é muito melhor, vem, me dá a mão que a gente vem, sai daí junto. Não, eu entro e sofro junto com a pessoa. Porque a criança ela não tem essa condição de estender a mão e te puxar. O máximo que ela vai fazer por amor, no amor infantil, é entrar junto. Entenderam? Então, gente, qualquer dúvida que surgir, vocês podem escrever no chat, depois a gente abre o microfone, etc, tá? Se eu estiver indo de uma forma muito profunda também, vocês me avisam. Porque aí eu volto, dou mais base e a gente aprofunda. Então, tá. Vamos fazer um exercício aqui. Vocês conseguem pensar em 5 coisas agora, assim, ó, que você te incomoda no seu relacionamento? E depois me falar o que você gostaria de viver nesse mesmo relacionamento? Vou dar um exemplo para mim.
da minha época, a escassez do requeijão me incomodava. E eu tinha uma lista mental de coisas de supermercado que para mim eram chiques, que eu queria comprar. Por exemplo, palmito, champignon, aspargos, sorvete daquele lá, esqueci de novo a marca. Entendeu? O que eu quero trazer com esse exercício que a gente vai fazer junto aqui? Se você souber uma coisa que você quer manifestar e uma que você não quer mais manifestar, a gente vai aplicar o que eu falo aqui nesse livro. A gente vai parar de dar força pro que a gente não quer, porque, sem querer, a gente olha para aquilo e fala assim, porque o requeijão, aí vira uma questão enorme. Aquele requeijão, ele é só uma gota do oceano. Mas a gente olha para aquela gota e fala assim, essa gota tá suja. Então, isso me incomoda, me incomoda, me incomoda. Quanto mais a gente fala, pensa, sente, maior ela fica. A gente vai parar de dar força para isso. E a gente vai começar a dar força para isso. Pensa no investimento, gente. Vamos ver. Por isso que eu falei que não tem a ver com a quantidade de dinheiro. Se eu ficar brigando com um pote de requeijão, se ele vai durar 5 dias ou 4 dias, eu tô falando de centavos. Se eu começar a parar de reclamar do requeijão, deixa isso aqui do jeito que tá. E começar a investir R$ 5 por mês em comprar uma das coisas da minha lista. Você entende que é muito... Eu tô alimentando a abundância, em vez de ficar no automático que alimenta a escassez. Eu alimento a abundância. Eu tiro o foco do ruim e eu começo a pôr o foco no bom. Tá top, salvar. Citei o exemplo do preço da gasolina na mentoria. Exatamente, Simone. Mas isso é para tudo. Tem uma qualidade e um defeito. A gente briga por causa do defeito. A gente vai parar de fazer isso. A gente vai começar a olhar para a qualidade. Eu fiz o contrário. Tá vendo? Um defeito e uma qualidade. A gente vai parar de ficar brigando pelo defeito e vai reforçar as qualidades. Porque a gente vai pôr força onde a gente quer que cresça. Enquanto isso, tem tudo o que eu falei que acontece. Tá bom, o que tem dentro de mim que está criando esse defeito? Ele manifestar essa versão de defeito para mim. Alguém já ouviu alguém falando essa frase assim? Eu tenho medo de terminar e essa pessoa ser o que eu queria que ela fosse comigo, mas com outra pessoa. Eu já fiz muita sessão, eu já tive vários clientes que falaram essa frase. Isso me chamava a atenção. Eu tenho medo do meu parceiro ser com outra mulher o que eu gostaria que ele fosse comigo. O que essa pessoa está dizendo? Que inconscientemente ela sabe que ela está manifestando a versão que ele é com ela. E ela tem medo de perder a possibilidade que ele manifeste a versão que ela gostaria que ele fosse. Muito doido, né? Ela não sabe que ela está dizendo isso. Eu estou explicando o que está por trás da frase dela. Então, isso é real, isso acontece. Quando eu estava no retiro do feminino que eu fiz, a professora me contou. Olha, eu tinha um curso de casais e teve uma época que esse mesmo casal, eles foram lá, em anos diferentes. Eles foram uma vez como casais, quando eles voltaram, eles eram 2 pessoas com relacionamentos diferentes, ou seja, eles terminaram nesse meio tempo, e foram para lá com parceiros diferentes. Eles eram amigos, enfim. Uma das questões que a mulher reclamava, na primeira vez que eles foram lá, era da escassez, porque ele comprava comidas maravilhosas. E, coincidentemente ou não, tem a ver com a geladeira, tá? Não sei que mensagem que tem aqui. Tô brincando, gente. É porque o meu exemplo de requeijão e o exemplo da mulher também era de comida. Eu não sei o que era, não. Falou que a mulher, o marido dela comprava as comidas, colocava no nome dele e deixava na geladeira. Isso incomodava ela. E ela falava que ele era uma pessoa muito escassa. Quando eles terminaram, esse cara deu para a namorada dele, na época, um carro. Que pessoa escassa vai dar um carro para uma namorada, gente? Tem alguma lógica? Não tem, gente.
É porque a gente tem versões, e a gente se conecta, as versões se conectam. Não é aquela pessoa se conecta com aquela pessoa, não. A versão que ela está manifestando ali se conecta com o que a outra traz. Eu tinha uma amiga que na época eu não entendi, eu achava que era uma pessoa muito, sei lá, sem personalidade na época. Porque a cada namorado que ela tinha um estilo diferente. Ela namorava com alguém que gostava de pagode, ela começava a ouvir pagode e ela se vestia como aquelas pessoas daquele ambiente. Ela gostava de rock, entendeu? O namorado mudava, ela mudava. Mas ela só estava sendo uma representação do que eu estou falando aqui para vocês. Todo mundo é assim em algum nível. O que a gente manifesta com o outro são coisas que estão na gente, são versões nossas. Mas é uma versão. É igual um personagem de um livro. É só uma versão. Camaleão, ele falou isso. Eu achava isso. Eu falava, gente. Então, o que a gente está manifestando, gente, é uma versão do outro. Quando a gente começa a entender que aquela pessoa não é o que a gente está falando que ela é, aquilo é só uma versão, é assim, ó. Esse aqui no meio é o que a pessoa é. E isso aqui em volta é o que ela parece. Então, o que a gente vê são as aparências, que inclui questões do ser. Mas quando a gente entende isso, a gente para de se julgar. Eu sou assim, assim, assado. A maior parte do que a gente está falando que a gente é só aparência. É só fruto do meio. Não é a nossa essência. E a gente pode começar a manifestar o que a gente quer ver da nossa essência. Então tá, vocês fizeram um exercício aí, uma lista de coisas que vocês não gostam. Pelo menos 5. E aí você faz o paralelo. Como que eu vou alimentar o que eu gosto, o que eu quero? Eu falei, a escassez do requeijão, quero comprar coisas, uma lista de compras de coisas boas. Alguém tem alguma dúvida? Vamos fazer esse exercício, que depois eu vou para outro. Pode ser mental, se a pessoa, por exemplo, a André estava com um filho no colo. Poxa, tudo bem. Faz mentalmente. Pronto, agora eu quero que vocês pensem 5 qualidades que você admira naquela pessoa que está com você. Vou dar um exemplo meu e do Fábio, tá? Eu era super tímida. Eu detestava pensar na ideia de falar em público. Não gostava de falar num grupo de amigos que eu não conhecia todo mundo, eu não ficava me manifestando, eu ficava quietinha. Eu só era a Bruna falante, tagarelante, quando eu estava num ambiente de intimidade, em que todo mundo era meu amigo ou dentro da minha casa. Resumindo, o Fábio era super tagarelante, gostava de tocar violão nas festas, queria olhar em volta para saber se dava oi para alguém que passava, e aquilo me incomodava. Porque a Bruna tímida, naquelas situações, ficava com medo de ser notada, de ser vista. De ficar sem graça, de ficar com vergonha de estar no ambiente. Mas eu admirava isso nele. Então, isso estaria na minha lista de coisas que eu admiro no outro. Eu admiro a facilidade de se comunicar que ele tem. Eu admiro a facilidade em fazer amigos. Na época eu achava isso, essas coisas. A facilidade que ele tem em fazer amigos. E aí eu fiz a minha listinha. Eu estava vendo coisas que ele apresentava para mim. Mas sabe do que eu estava falando? De coisas que eu era. Quando a gente olha para o outro e a gente vê as qualidades do outro, a gente vê o que ele manifesta
que não necessariamente é o que ele é, mas é o que ele manifesta. E quando a gente enxerga isso, e a gente gosta disso, a gente está falando de algo que a gente é. A Bruna não manifestava aquilo. Eu era o oposto daquilo. Aquilo era o que me admirava nele. Mas era o que eu era. E quando eu liberei aquela timidez, eu me apresentei como que eu era, falante, com facilidade de fazer amigo, que gosta de se comunicar, que gosta de ensinar. Por isso, eu quero deixar esses 2 exercícios com vocês. Vocês podem levar isso para... Olhando para o que a gente admira, que é uma versão do que a gente é de verdade. E isso empodera a gente, porque quantos mentores vocês não olham na internet e você fala assim, nossa, eu admiro essa pessoa é abundante, essa pessoa é generosa, essa pessoa... E você sabe o que você admira naquela pessoa? Eu quero te dizer agora que você é essa pessoa na essência. E se você não está manifestando no parecer essa pessoa, é porque tem questões que você vai destruir para vibrar mais do que você é na essência. Então, esses exercícios se conectam. E você está trazendo mais consciência do que está dentro de você, no inconsciente, na sua essência. Agora eu quero abrir para dúvidas e para vocês falarem insights, o que vocês quiserem. Se tiver muito complexo, eu dou mais exemplo, me avisa. Porque eu gosto do Zoom justamente por causa disso. Fala, André. Você quer falar, Aline? Eu coloquei aqui, fui colocando a situação e aquilo que eu fui fazendo, cavando, o que eu trouxe, o outro não fazer da mesma forma que eu, não colocar a mesma energia. Isso me dá uma sensação de injustiça, de não comprometimento. Aí eu deixo de focar no que eu estou fazendo, para focar no que o outro não está fazendo. E aí isso me trouxe qual é a raiz disso, a necessidade de reconhecimento. E aí eu me lembrei de uma situação ou de falas do meu pai, não dependa de um homem. E aí quando ele fala não dependa de um homem, me trouxe assim, não dependa de outro homem, somente de mim. Né? Só fique dependente de mim. E aí trouxe outra crença, só quem tem valor você só tem valor sozinha. Então você só tem valor se você fizer só por você, só você fizer. E aí o que me trouxe de situação é validar aquilo que eu faço, não esperar do meu pai esse reconhecimento e projetar essa necessidade de me sentir validada, mesmo não sem estar fazendo nada, porque isso me traz uma questão muito forte que eu não consigo desfrutar, eu não consigo descansar. Então, é como se eu descansar, tipo, eu vou morrer, ou eu não existo, ou eu não sou útil, né? Ou não tenho valor. É muito mais por conta do tenho valor. E aí convidar, aí a sensação é eu me validar e convidar a pessoa para fazer junto comigo. Então, por exemplo, isso era em todos os casos de parceria. Então, seja ela como um sócio ou até mesmo no trabalho de escola. Então, eu fazia grupo e aí aquele grupo que eu acabava atraindo, ninguém fazia nada e aí eu tinha sempre fazer sozinha e aquilo eu escolhia fazer sozinha porque as outras pessoas não faziam, achavam que não tinha comprometimento, aí gerava aquelas mesmas a sensação de injustiça e aí
eles vão levar nota, sendo que eu fiz o trabalho, mas era uma coisa que eu sempre criava. E aí, em casa, é assim E também. o que você Tipo, falou que seu pai falou de você ser sozinho? Como é que era? aprenda a fazer. Então, tipo, eu sempre estava... Tinha um pedreiro em casa, tinha qualquer coisa em casa, eu ficava lá observando, porque meu pai falava, aprende para você nunca depender de um homem. E aí a E situação... atrapalhava o seu receber também. Receber a ajuda do grupo, receber. E aí vem a questão de... Aí eu sempre sinto assim, não que a outra pessoa não está fazendo o papel dela, mas e aí eu fico determinando como é fazer esse papel. Como eu acho que, por exemplo, meu marido tem que trocar fralda ou fazer isso, e aí ele não faz. Né? Tipo, só faz em último caso, e isso me gera um ódio. Por que só eu que tenho que levantar de madrugada? Por que só eu que tenho que trocar fralda? Sabe? E aí ele tem as questões dele. E aí me vem uma sensação de injustiça, assim, tipo, eu não tenho escolha, né? Eu também quero escolher descansar. Mas aí fica tipo uma avalanche, um negócio, um círculo repetitivo. Andréia, fantástico, foi muito rico o seu exemplo. Sabe por quê? Esse ciclo é exatamente isso que a gente vive. A gente não sabe de onde, mas se a gente deixar a mente, ela vai começar a dizer assim, eu vivo essa injustiça porque as mulheres é que são mães e as mães é que carregam mais fardo, não. E se a gente sair das explicações, a gente começa a olhar a raiz. Sim, tem questão de feminino e masculino, porque nossos ancestrais passaram por isso. Tem questão do que o seu pai te ensinou? Tem questão do que a sua alma veio aprender? Então, o que você pode fazer? Alimenta o que você quer. Todas as vezes que seu marido fizer coisas que você se sentiu ajudada, ou que você viu que ele pôs a energia dele sem você pedir, você vai reforçar isso. Não só para você, mas para ele. Nossa, muito obrigada, amor, não sei o que lá. Você vai dizer para sua mente, olha, eu estou recebendo. Porque você também tem situação que você recebe, mas se você tem a crença de que você tem que fazer sozinho e não recebe, lá, o seu cérebro só vai ver e vai registrar no check mental onde encaixa com aquela crença. Igual o carro. A gente quer comprar um carro e a gente descobre que a gente quer um Mini Cooper, de repente parece que todo mundo tem um Mini Cooper. Mas aquelas pessoas sempre tiveram um Mini Cooper, só que quando a gente não estava consciente para aquilo, para aquele desejo, a gente não ficava vendo na rua. Então, é isso que você vai fazer com o seu cérebro. Checklist mental de tudo que você quer, não do que você estava vivendo, mas do que você quer manifestar. Meu marido não tá limpando a fralda. Eu lembro disso, aquilo fica grande. Não. Então, o que ele faz? Ele vai no parquinho com o meu filho? Vai. Ele faz isso aqui, você vai reforçar isso. Porque a gente faz vários trabalhos de crença. Tem o energético, tem o espiritual, tem o das ancestrais e tem o do cérebro ali. PNL. Você quer falar alguma coisa? Não, porque o que traz também é uma sensação que eu fico devedora. Então, assim, como se toda vez que ele faz algo, ou que eu peço ajuda, na verdade, quando eu peço ajuda, me dá uma sensação que a outra pessoa faz algo e aí eu me sinto devedora. Ou seja, o não receber, e se você receber, você ficou em dívida. Olha só. Nossa, é profundo demais, gente. É profundo demais o que a gente guarda dentro da gente. Mas olha só a consciência que a André conseguiu ter. É esse tipo de exercício que eu quero que vocês comecem a fazer na vida de vocês. Agora, a Andrea está muito mais, rapidamente, está mais perto do passo de resolver tudo isso, porque ela já teve essa consciência. Ela começa a puxar aquele fio, eu vou achar essa raiz. Ela está muito mais perto disso. Porque ela viu
tá, o meu pai foi uma ferramenta do que estava dentro de mim. Meu marido é uma ferramenta do que está dentro de mim. A sensação de dívida é só uma consequência do que está dentro de mim. E aí, ela vai entendendo. No final, eu vou Mas fazer isso é Ô, Bru, é um padrão, agora você falando, eu vejo que é um padrão genético, porque, assim, para que eu me sinta devedora e sempre é como um elo, sabe? Mesmo Sim. tendo a minha família, tal, não sei o quê, e isso é um padrão que os meus avós faziam com eles, e vice-versa. Meus bisavós faziam com meus avós. Então, é esse padrão de, tipo, não dependa, e se você depender, se você precisar de alguma ajuda, você vai ficar devedor, e aí eu consigo manter você ali na jaula, entende? De alguma maneira. Então, a sensação de que o cuidado, hoje, eu crio menos, né? Mas eu crio situações onde ficar dependente, principalmente financeiramente, de um homem é sinal de cuidado. Olha. E aí Nossa, eu estou trabalhando muito em relação a isso. Sim. Eu quero fazer um exercício aqui, que é de outro capítulo desse livro, mas que vai ajudar muito. A Andrea trouxe uma situação muito, muito rica. E eu quero trazer um pensamento aqui. Ela entendeu já que é ancestral, ela já entendeu que está em alguns níveis, ela já entendeu várias ferramentas que estão criando. Ah, Carmen, tá bom, linda. Um beijo. Acho que ela já saiu. O receber depender para ela faz sentido? O receber é dívida, né? Se ela depender de alguém ou precisar de alguma coisa que outra pessoa faz, ela fica em dívida, ela fica amarrada. Então, o que eu quero... E é por isso que eu quero fazer esse exercício. O que a gente é quando a gente nasce? Um recebedor nato. A gente não dá nada, gente. A gente não tem essa força de dar nada. Primeiro, a gente recebeu a vida. E o que essa criança tem que fazer? Ela vai receber dos pais dela, para ela poder sair com o baldezinho dela cheio, para agora doar para os filhos. E os filhos têm que receber dele, para eles também transbordarem na vida deles. Então, assim, se eu recebo dos meus pais, e eu viro e dou para os meus filhos, vamos fazer assim, pais, filhos. Eu vou ser maior, não em importância, mas em resultados, do que meus pais. Meus filhos, se eles receberem de mim e fizerem esse fluxo, tá? Então, assim, o rio tá vindo. Lá de cima, ele deságua embaixo, deságua, deságua, deságua. Meus pais tá lá na nascente, meus ancestrais. Eu só tenho que deixar fluir. Isso vai fazer eu conseguir transbordar mais, entende? Só que para eu transbordar mais, eu tenho que receber. Se eu fizer uma barreira ali do receber, eu não transbordo. Só que se existem questões com receber em que eu fico em dívida, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer devolver ou não receber. Ou esse fluxo não vai ficar natural, vamos pôr assim. Então, independente das crenças que a gente estiver carregando, a gente tem que olhar para os nossos ancestrais e receber. E eu não estou falando que o receber é viver o que eles viveram. Na verdade, quando a gente rejeita, quando a gente julga, é aí que a gente cria a repetição de padrão. Mas quando a gente recebe é sem julgamento. Recebe não é a dor que eles viveram, ou a repetição do padrão. O receber eles viveram isso, eles sofreram tudo isso. Isso trouxe um aprendizado. Pega aquela pérola de aprendizado. Mas você só consegue pegar a pérola de aprendizado quando você sai do julgamento, quando você sai da crítica, quando você sai da rejeição do que aquilo representa. Então, vamos lá.
Na sua lista tem questões que você quer parar de manifestar. Só que por algum motivo elas estão em você. Você sabe me dizer, conscientemente, qual aprendizado que aquilo te dá? Por exemplo, a Bruna que estava vivendo a rejeição tinha um aprendizado da independência. Tinha um aprendizado do eu posso sozinha, eu não preciso de ninguém. Isso era um aprendizado. Não era bem a virtude, mas era um aprendizado. E a hora que eu falo assim, tá bom, eu não preciso precisar de ninguém, eu já sei como é essa versão minha, que não precisa de ninguém. Eu fui rejeitada para aprender isso, talvez. Não precisar de ninguém. Mas daí, a saber receber, eu posso receber sem que eu fique, sem que eu tenha que precisar, entende? Eu posso receber um presente sem que eu tenha que precisar comprar aquilo. Sem que eu tenha que ficar na escassez de dizer, cara, eu não tenho dinheiro para comprar aquilo. Na verdade, você não recebe presente no seu aniversário? Os presentes são receber. Você não precisa precisar. Então, eu tive que integrar isso. Eu já sei ser forte. Receber ajuda, receber a presença de um homem, receber a contribuição, o amor, não vai invalidar esse aprendizado aqui. Pera, gente, estão falando aqui, pera. Eu fui criada assim, eu tenho que fazer e não esperar de ninguém. Então, eu fui em casa, pai e mãe, e meu esposo se acostumou e agora eu estou tentando mudar isso. Gente, vamos fazer esse exercício. Eu tô dando mais conteúdo e não tô fazendo exercício. Vamos fazer esse exercício, tá? Deixa eu pegar uma música aqui, porque eu quero que agora a gente se conecte com todas essas questões que a gente levantou poeira, tá? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu tô procurando uma música aqui pra gente fazer o exercício. Cadê vocês? Aí, ô Bru, aí agora me veio algo mais profundo. Da onde estava vindo esse processo quando você falou do nascer, me veio assim, da onde estava. Eu tive 2 irmãos gêmeos que não vingaram. E aí me veio a mesma sensação no corpo, que era aquilo que eu estava tipo propondo para você ver se aquilo conectava a outras situações. E aí me veio que como eu recebi os nutrientes e eu fui a única que me vinguei, eu me sinto culpada. Então, se eu receber, outras pessoas vão morrer. Então, Meu Deus, linda, que profundo. Então, se me vem uma culpa de receber, e aí tipo, vou trabalhar agora no exercício isso. Muito bom. Ai, gente, a clareza que a Andréia também é terapeuta, tá? A clareza que a Andréia está tendo, de insights que eu trouxe aqui, mas ela se investiga há muito tempo. Se você não está tendo esse tipo de clareza, tenha paz com o seu processo, tá? Eu também me investiguei por muito tempo. E as coisas vêm vindo à medida que a gente vai trabalhando. As camadas vão aparecendo à medida que a gente vai vindo. Por exemplo, eu e o Fábio, a gente teve filho. O Pedro vai fazer 8 meses amanhã. Então, o que a gente viveu e manifestou de versão de nós mesmos nesses 8 meses foram coisas novas. A gente achou coisas novas para trabalhar. Porque era uma nova situação. Então, quando a gente vai andando, vai vivendo situações novas, proporcionando experiências novas, a gente vai achar partes da nossa
desses bloqueios, vamos por assim, em camadas, entende? Então, obrigada, André, por tudo que você está trazendo aqui. Isso é muito rico, muito rico. A culpa, gente, é um sentimento que ele gera esse bloqueio no fluxo. Ele gera um bloqueio na vida, no fluir, porque ele cria autodestruição, autopunição, sabe? Eu não lembro o nome do filme, gente. Depois eu vejo se eu acho. Que para mim ficou muito claro. Os era um filme baseado em fatos reais que aconteceu nos Estados Unidos, que algumas crianças negras foram presas e culpadas por muitos anos de crimes que elas não cometeram. Eles prenderam pessoas erradas e no filme mostra os parentes dessas pessoas que não conseguiram salvar essas crianças ou que até falaram, assina, assina o documento que os oficiais lá, os policiais estavam apresentando, que era a... Como é que fala, gente? Quando você fala que cometeu, sabe? Enfim, eles fizeram essas... A Juscelene quer falar. Confissão, Bruna. Confissão. Ai, eu amo vocês. Então, eles assinaram essas confissões, que fizeram eles ficarem presos. Os familiares que não estavam entendendo, estavam achando que estavam fazendo bem, mas fizeram essas crianças confessarem, mostra depois pessoas que não conseguiram se permitir ser feliz, casar, destruíram relacionamentos, se enfiaram nas drogas. Elas foram se autodestruindo por causa da culpa. E a culpa delas, naquele caso, foi de ou não ter salvo o filho, o irmão, etc., ou de ter feito ele entrar naquela situação, sem querer, assim, por inconsciência. Gente, quanta culpa às vezes a gente carrega de coisas que a gente viu nossos pais e a gente era pequeno demais para resolver. Eu quero que vocês olhem para essa criança que vocês foram, entenda que os filhos são pequenos demais para resolver o problema dos pais. Não é deles. Para você poder devolver essa bagagem, ela está muito pesada. Eu vou ligar o exercício aqui e a gente vai fazer mais, tá? Vou pedir para vocês respirarem fundo. Me dá um ok se vocês estiverem ouvindo a música. Vou dar play aqui. Espera aí que eu saí da tela. Vocês estão ouvindo? Não. Fábio tá aí? Ele me ajuda. Será que se eu compartilhar, vai aparecer o som? Eu tô acabando, viu, gente? Vai ser só mais esse exercício. Porque se deixar, a gente vai falando muitas coisas. Eu quero ser sucinta para vocês poderem levar isso para a vida de vocês e fazer. Fábio não tá me ouvindo, né? Deixa eu ver se eu chego. Agora foi, Bru. Foi? Ótimo. Então tá. Respirem fundo. Fechem seus olhos. Coloquem seu corpo numa posição confortável. Descruza a perna, braço. Vai relaxando os músculos. Libera toda essa tensão. Libera a tensão das pernas, quadril, das costas, dos ombros, maxilar, da língua. Se conecta com sua respiração. Inspira profundamente e solte. Inspire de novo.
e solte. Você se conecta com a consciência do todo. Você se conecta com as plantas lá fora, com a areia da praia, com o sol, a lua, com as pessoas, com os prédios. Você se mescla com esse todo, como se você fosse virando tudo ao mesmo tempo e nada ao mesmo tempo. Você inspira como se o planeta Terra estivesse inspirando com você. Você expira e o planeta Terra expira com você. Você se torna o movimento do mar, que vai e vem. E tudo que você estava criando de significância, você solta. Aquilo é apenas uma versão. Tudo que você estava criando de expectativa com alguém, ou peso, você inspira, compreende, e agora você expira e solta. E você deixa o movimento do mar, o inspirar e o expirar, soltando. Inspira a compreensão que você teve e libera a injustiça, a culpa. Muito obrigada. Eu agradeço pela minha mãe, pelo meu pai, por tudo que eles me passaram de ensinamento. Na dor ou no amor. Isso me moldou para ser quem eu fui e quem eu sou. Mas eu libero agora todas as memórias de dor, todos os padrões de terem que se repetir, para que eu fique apenas com as pérolas de sabedoria, de aprendizado. Eu posso ser forte, independente. Eu posso saber trilhar o meu próprio caminho sem depender de ninguém. Mas agora eu também aprendo a receber, livre de dívida. A doar e receber com equilíbrio, a harmonia, num fluxo, numa dança de ir e vir, como o mar. Que eu posso receber sem estar em falta. Eu posso receber do outro o que ele é. Eu não preciso ser o que ele é para viver aquilo. Porque juntos a gente cocria. Eu dou para ele o que eu sou. Ele não precisa ser como eu. Eu recebo dele o que ele é. Eu não preciso ser como ele. E a gente multiplica a nossa energia. Porque somos dois e somos um. Dois que se unem no mesmo propósito, em prol da felicidade da família, da abundância, da facilidade. Eu recebo de colegas, amigos, sociedades, funcionários, porque eu também dou. Eu multiplico meus talentos no dar e receber. Eu dou o que eu sou e eu recebo o que o outro é. E a gente se expande.
E eu me permito me expandir em conjunto. Muito obrigada a todos os ancestrais que aprenderam a sobreviver, a procriar, a abundar, a ter alimentos, a ter terra, que aprenderam a não confiar nos outros ou a serem por si só, a não depender para conseguirem viver tudo que viveram. Mas agora a gente não está mais no momento em que eu preciso de defender a minha terra porque a gente está em guerra. Agora é o momento de usar os aprendizados deles para abundar, ensinar a sair da dualidade para abundar. A terra já está na abundância, na frequência da abundância. Toda a escassez que eles viveram foi legítima e real. Eu fico com os aprendizados, eu posso ensiná-los agora pelas minhas células do meu corpo, pela minha energia, pelas minhas experiências, como é viver na abundância, como é ser forte e multiplicar talentos, como é receber e doar com abundância, como é ser forte, ser empoderado, recebendo, que é possível, que é seguro receber, que é possível receber sem dívida, que é possível doar sem injustiça. Em todos os lugares que a injustiça me serviu de não ser uma extrema doadora, porque eu não sabia receber. Eu agradeço e libero. Eu me conecto com a abundância do planeta Terra, do universo, em que doar e receber são movimentos do ar. Eu posso transbordar, eu posso receber, nutrir. Eu posso doar sem cobrar. Eu posso receber sem dinheiro. Deixa esse mar, o movimento do ir e vir. Deixa o fluir da sua respiração integrar essas sabedorias. Porque se eu só receber, é como se o meu ar só entrasse e meu pulmão não conseguisse soltar. E eu paro de respirar. Mas se eu só doar, é como se o ar só saísse e o ar não entrasse. E eu paro de respirar. É sobre doar e receber. Doar o que você tem. Receber o que o outro tem. Você não precisa estar em escassez disso. Você pode ter tudo. O outro te dá o que ele sabe, o que ele é, o que ele tem. Você recebe com alegria o que o outro é. Você dá o que você tem e o que você é com alegria. Livre de culpa, livre de medo, livre de injustiça, livre de cobrança. Você dá com alegria, com abundância, com prazer, com consciência, com expansão. Você recebe com alegria, com prazer, com gratidão, com paz, com honra, com respeito, com integridade. Quando a gente recebe, a gente honra o outro. Eu vejo você. Muito obrigada. Deixa as pessoas aparecerem na sua frente. Seus esposos, pais e mães. Eu vejo você. Muito obrigada. Eu vejo você. Muito obrigada. Eu vejo você. Muito obrigada. Você merece que eu te receba como você é. Eu mereço te receber como você é.
Eu mereço ser como eu sou. E eu mereço que você me receba como eu sou. Tudo que tiver nesse campo, deixa fluir. Deixa a água salgada limpar, purificar e nutrir. Deixa a fonte de luz do Criador de tudo que é integrar os aprendizados e liberar os padrões antigos para vocês saberem ser esse novo padrão que se apresentou. Para vocês poderem ser em abundância e receber em abundância. Sinta quanto de ar vocês têm mais acesso agora para respirar, porque vocês se empoderaram da importância do dar e do receber. Vocês se colocaram no lugar de vocês como filhos de receber dos pais de vocês. E de doar para os filhos de vocês. De receber e doar para os seus maridos. Porque vocês estão iguais. Mas vocês não são as mesmas coisas. Vocês doam o que vocês são. E vocês recebem o que o outro é. Você reconhece que o outro tem que ser o outro. Ele não tem que ser igual a você. E você não tem que ser igual a ele. Você respira fundo e agradece. E honra. E abraça. E deixa essas pessoas irem. Viverem a vida delas. Você volta, vai se conectando com o seu corpo, vai mexendo os dedos, os pés. No seu tempo, mexendo os dedos das mãos, pescoço. Quando vocês puderem e quiserem, vocês vão voltando até abrir os olhos. Bruna, pelo amor de Deus, eu preciso desse treinamento. Disponibiliza essa aula, pelo amor de Deus. Linda. Eu vou pensar. Tem que... Tá, mas muito legal você falar isso, sua lindona. Eu sei que é muito profundo, é muita coisa, né? É muito. Nossa Senhora, o coração chega, fica apertado. Apertado? Mas por quê? Me explica mais. Porque é muito sentimento, né, que vem à tona, é muita coisa que tu nem imagina. Quando você começou essa aula falando das crenças antigas, aí começa a vir aqueles flashbacks na cabeça. Sim. E assim, eu tenho uma memória muito viva da minha infância e eu nem sabia disso. Olha só. Viva assim como se eu fechasse os olhos, eu volto lá. Sim. E eu descobri isso num exercício que eu fiz com a Thaís, segunda-feira. Que eu falei, gente do céu, como é que pode voltar tão rápido uma coisa que foi há tanto tempo? E quando eu fiz esse exercício agora do final, o que você sentiu com essas cenas? Você conseguiu entender e deixar aí? Ou você ainda está... Não, eu não consigo ter essa... Não é que eu não consigo. A vivência vem muito forte. Tá. Sabe o que você está me contando? Que ainda existe alguma coisa para integrar. Porque as cenas e as vivências, elas nos servem. Às vezes a gente acha que a gente foi vítima daquilo.
mas aquilo nos serve para integrar algum aprendizado, alguma virtude, para honrar algum ancestral que foi esquecido, para pertencer a algum ciclo familiar. São tantas possibilidades. Então, quando você lembrar dessa cena, se elas estiverem apertando o seu coração, lembra que ela ainda tem algum aprendizado para te dar. Reflita sobre isso. Às vezes não vai vir de primeira a consciência. Lembra, quando eu fiz esse exercício de você ser o todo e ser o nada, você se diluir no mundo, né, na onda do mar e nas plantas e nos prédios, enfim. Você pode fazer isso mais vezes. Porque você vai sair do seu ponto de vista, da sua caixinha limitada de realidade, para você se conectar com a consciência. A consciência, a sabedoria do que você quer, ela está aí, flutuando, assim. Você só precisa se conectar. Sabe quando a gente tem downloads, insights? Você se conectou. Então, ó, senti isso, essa cena me veio. Faz essa meditação que eu fiz agora. E faz a sua pergunta. O que eu tenho que aprender para eu conseguir soltar isso? Porque não é esquecer, tá? Você vai conseguir lembrar sem que isso te pese. É como se você tivesse visto um filme que você simplesmente viu um filme. Você lembra do filme, você sabe contar para alguém, olha, aquele personagem se casou, aconteceu isso. Mas aquilo não te gera dor mais. Ficou claro? Aham. Então, às vezes a gente está nessa vida para integrar a virtude do perdão. A virtude do perdão foi uma das coisas que eu tive que trabalhar muito, 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 muito. Eu entendi que não precisa ser justo. Eu não preciso estar pagando por uma coisa que eu vivi para ter que perdoar o outro. Porque toda vez que eu achava um porquê, eu estou vivendo isso porque, lá em 1900, meus ancestrais viveram essa dinâmica. Então, eu estou sendo vítima agora de algo que eu já fui algoz. Quando eu entendi esse porquê, era mais fácil perdoar. Mas eu não estava integrando o perdão, porque o perdão, a virtude do perdão mesmo, exigia que não tivesse o porquê, na minha experiência. Então, eu integrei a virtude do perdão quando eu vi, é injusto o que eu estou vivendo, é injusto, eu não fiz nada para merecer isso. Eu não mereço isso de verdade. Mas eu não merecia, eu só estava integrando o perdão. Então, linda, o que você trouxe, eu não sei a cena que você sentiu, mas eu senti o peso no seu coração depois. Olha para você, para esse seu coração, olha para você como alma, que a gente escolhe nossos pais, as nossas vivências nessa vida, porque a gente quer evoluir a consciência, a gente quer evoluir como ser humano. Infelizmente, as situações servem, são ferramentas para a gente aprender, tá? É como se a gente estivesse vivendo uma prova. A gente vai para a escola, a gente passa meses estudando uma questão. E a gente tem um dia que a gente vai lá e fazer a prova. Aprendeu mesmo ou não aprendeu? É só para isso que serve a prova. E a gente está nessa vida para fazer uma prova. E a gente, no meio dessa prova, a gente aprende que a gente aprendeu ou não algumas questões. E aí você pode olhar para você dessa cena com esse olhar de fora. O que eu estou aprendendo ainda? Por exemplo, se eu não consigo me desapegar da sensação, da cena forte de um dos abandonos que eu tive com relação ao meu pai, enquanto eu não consigo me desapegar daquela cena, aquilo está me servindo, e às vezes está me servindo para eu não abandonar meu filho de como eu fui abandonada. Só que se você integra, eu não preciso abandonar meu filho, eu não preciso guardar aquela dor, tanto que doeu para eu
para eu não fazer para eu não abandonar, aquela cena não precisa mais estar aí, com esse peso. Mas é profundo mesmo. Às vezes você primeiro vai ter a consciência, depois você vai conseguir integrar com esse sentimento. Tudo que eu estou trazendo nessas aulas, gente, é para vocês dependerem o mínimo possível de mim. Você entende? Porque eu posso fazer uma manifestação em teto aqui e a gente trabalhar isso. Mas é para você saber fazer isso na sua vida. Nada impede de você falar, eu quero uma sessão individual, sim, quero trabalhar essa questão, sim. Mas eu estou mostrando para vocês que é um caminho que vocês podem percorrer. Tá entendendo? Por isso que eu estava querendo fazer essas aulas. Eu sozinha não consigo atender todo mundo, entende? Eu preciso empoderar vocês de que vocês conseguem resolver também. Vocês conseguem entender o que eu estou trazendo e trabalhando. Vocês estão bem? Meio passadinhas? Ou tá bom? Ou tá leve? Nossa, foi maravilhoso, maravilhoso. Bruna do céu. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Ai, que gratidão, gente. Eu estava muito feliz que a gente ia começar a fazer esses encontros aqui. Estou muito feliz, na verdade. Fiquei emocionada. Gente, é isso. Quero Sabe a abrir sensação que você tem, que a vontade que dá, sabe o que que é? Tem pessoas na volta que eu fico pensando assim, gente, eu vou lá buscar pelos cabelos, eu vou estar sentada para te ouvir. Mas olha, isso que é interessante. A gente mudando, essas pessoas mudam. Mas porque as versões delas vão se conectar. A versão dela que quer essa consciência, ela existe ali, tá uma sementinha dentro dela. Mas ela ainda não se manifestou. Mas na hora que você começa a levar a sua consciência, a sua frequência, aquela versão dela se conecta com você. E ela vai... Às vezes, ela muda só qual é o nome daquele negócio? Osmose. Às vezes a pessoa muda na osmose. Às vezes, ela muda, ela traça todo um caminho para a mudança, porque você a inspirou. Conscientemente falando, inconscientemente falando, você ativou a versão dela que quer mudança. Entendeu? Fez sentido? Vocês estão engraçados. Tá bom. Gente, amo vocês. Vocês podem falar das experiências lá no grupo. Vocês podem chamar mais pessoas. Sabe o que ajuda? Fazer depoimento. Eu posso publicar esses depoimentos, se vocês quiserem. Isso ajuda as pessoas a virem mais. Isso está ativando a versão delas que quer esse conhecimento que estava adormecido dentro. Porque às vezes elas precisam de não é só a gente chamar. Vem que aqui é bom. Isso não significa nada para ela. Mas quando a gente fala assim, Bruna do céu, sentir isso, isso, isso. Às vezes tem uma parte dela que fala assim, poxa, eu quero sentir isso. Vocês entendem? Às vezes o convite da festa não faz ela querer ir para a festa, mas a foto com as pessoas lá, vamos, foi muito legal. Ela fala assim, poxa, por que eu não fui para a festa? Na próxima eu vou. Então, tudo isso é uma forma de você ajudar as pessoas que você quer trazer para cá, sabe? Você não precisa carregar isso como uma obrigação. Flua, deixa fluir. Eu também quero ver esse movimento crescer, porque eu sei que isso é muito importante, isso ajuda as pessoas. Mas eu também, tudo bem, cada um no seu tempo. É o velho ditado, né? As palavras comovem, mas o exemplo arrasta, né? Exatamente. Então é isso, gente. Amei, amei, amei. Segunda-feira, olha, eu quero que esses encontros tenham 1 hora. No máximo, por exemplo, para a gente não ficar... Para a gente conseguir se organizar na rotina. Então, eu quero começar na hora e terminar na hora, tá? Segunda-feira tem mais, quarta-feira tem mais e sábado tem mais. Então, dá tempo de chamar as pessoas, dá tempo do exemplo mover e comover. Amo vocês. Muito obrigada.
pela presença, pela participação, pela energia que vocês são. Maravilhosas. Muita gratidão, gratidão mesmo pelo seu tempo, Bruna. Linda. Então, linda depois do coração. Muito obrigada. Gente, então, vejo vocês. A gente se fala no grupo, tá bom? Muita honra servir vocês aqui. Beijo. Ótimo sábado, ótimo final de semana. Quer falar, Ju? Só dizer o quanto você é luz, né, amiga? Ai, O quanto o encontro faz com que a gente tenha paz só de te ouvir, sabe? É uma sensação realmente de que o Espírito Santo está presente e que ele fala através de você. Eu sinto isso muito forte, né? E como a Simone estava falando, é o seu exemplo de vida que faz a diferença, que cria essa conexão. Então, quando você fala, você transmite isso, transmite a conexão de que é possível, de que a paz interior, ela vem a partir de uma cura. E eu entendo muito tranquilo isso e te conheço a ponto de dizer que realmente acontece, né? A paz interior ela só vem quando os processos de cura começam a cicatrizar e não doem mais a ponto como doía. Então, me dá vontade de fazer mais sessão de Tetra, porque é fantástico. E buscar realmente a sua autoexplicação. Não precisa ser o do outro, né? Mas a sua autoexplicação. Enquanto você estava falando de crença, me veio isso. O quanto a crença realmente ela é instalada pelos outros em nós, mas é pela nossa interpretação. É o que a gente interpreta dela. Então, a escassez pode não ter sido do Fábio, mas a interpretação que você deu dessa situação. A escassez pode não ter vindo do seu pai, mas a interpretação que você teve no momento em que você visualizou aquilo. Então, é trazer isso, é entender que tudo depende da minha visão do que está acontecendo comigo. Então, se eu estou curada dessa escassez, a escassez do outro é dele, apenas dele, e não vai chegar a mim. E essa versão, se você está curada disso, essa versão não vai se manifestar com você, vai se manifestar com outras pessoas, mas não com você. Por isso que a gente muda, nosso relacionamento muda. Exatamente isso que você trouxe. Quando a gente cura algumas questões, por exemplo, vícios emocionais que eu curei com o Fábio, ele pode ter continuado essa versão dele, com a irmã dele, por exemplo, com o irmão, mas não comigo. E ele muda essa versão dele se ele cura ele. Mas a gente não precisa ficar esperando o outro querer fazer nada. A gente faz. Gratidão, linda, por tudo que você falou. Tudo, tudo, tudo. Muita contribuição. E você é linda. Juscelene, você também, mulher. Você tá aí quietinha, só mandou um coração, mas mando muito amor pra você, tá, linda? Beijo, Gente, obrigada, beijo. Bruna. Tchau, bom final de semana. Obrigada, bom final de semana para vocês todos. Ó, segue sendo essa luz que vocês são, maravilhosos, viu? Até mais.